Você já comentou algumas coisas que eu queria perguntar, mas assim, eu queria voltar num ponto que você chegou a mencionar na última fala que você fez, que está na mitologia ali, o mito da evolução sem auto-esforços. Por que eu estou trazendo isso, tá? Pensando o seguinte, muitas vezes a gente fica numa condição de querer fazer as coisas, de colocar, de planejar, de executar, de fazer tarefa e tudo mais. E eu vejo que às vezes as pessoas acabam focando mais na condição de executar essas ações, que são importantes também ela conseguir fazer, cumprir aqueles projetos que ela se propôs a fazer, mas às vezes ela fica tão focada nisso que ela esquece do processo de reciclagem que está por trás disso. E muitas vezes esse processo de reciclagem, ele gera dividendos mais evolutivos, ele gera efeitos assistenciais maiores. E aí eu acho que essa condição também tem relação com o processo de autoesforço, né? Então, até que ponto como é que você vê essas três variáveis aí, vamos dizer assim, né? O planejamento de fazer as coisas, o entendimento do processo de reciclagem e o autoesforço. Como é que você vê essas variáveis na condição da recinofilia dentro da Invex? Porque eu acho que isso aí ajuda muita pessoa, às vezes, a sentar um pouco mais, ver o timing das coisas, ver o que é de longo prazo, o que é de curto prazo, para ela conseguir começar a se desenvolver. Pode contar um pouco mais sobre isso? Sim, Eu acho que isso é importante, Igor, porque, por exemplo, assim, às vezes a gente faz um planejamento e às vezes você não consegue cumprir aquele planejamento que você fez porque você colocou várias variáveis que você não vai conseguir dar conta, às vezes, né? E às vezes você consegue dar conta se você colocar essa questão do esforço e empenho, né? Porque às vezes tem coisas que você precisa colocar mais energia mesmo, senão não vai para frente. Então, assim, a gente tem eu não sei exatamente o nome da técnica, mas tem uma técnica que é tratada dentro da consciencioterapia, que é você fazendo aos poucos as coisas para também você não, por exemplo, planejar tudo aquilo lindo, maravilhoso, planejou, só que chega na hora de você fazer aquilo que está planejado, fica incoerente, porque você não tem estofo para fazer aquilo. E às vezes você tem que ir fazendo pouquinhas coisas. Então, por exemplo, o exemplo da escrita, né, que é a questão da GESCOM. Às vezes você está tão assim, por exemplo, tempo sem fazer leitura, tempo sem escrever, e aquilo ali faz com que na hora que você vai escrever mesmo, você não aguenta ficar 10 minutos sentado na cadeira porque você não tem estofo suficiente para colocar aquilo em prática, né? Então, não adianta, por exemplo, você fazer um planejamento de escrever uma página por dia e chegar o momento de escrever aquilo na prática, a pessoa não conseguir. E aí tem até a questão, né, da questão do inversor existencial, que é interessante, porque a gente é uma técnica dinâmica, que o tempo todo você está se qualificando, melhorando. Se essa técnica não for dinâmica, é porque você está estagnado, você está parado, e significa que alguma coisa está acontecendo ali que você não está aplicando corretamente, né? Então, e para ter essa dinamicidade, tem a questão das recins, né, que é as reciclagens que vão auxiliar você ter mais essa desenvoltura assim, nessa questão. Então, eu acho que é importante você ter consciência do que você pode fazer naquele momento também, mas também não pode flexibilizar muito, deixar muito aquém, né? Por muito exemplo, solto, assim, né? Muito solta. A pessoa deixa muito solta às vezes no processo. Isso, deixar muito solta, exatamente, Igor, porque o que acontece? Às vezes você está com preguiça mental, né? Digamos assim, não quer ler o livro. E aí você coloca assim, de início, para mudar o hábito, coloca assim, não, eu vou ler 15 páginas por dia, mas você não pode ler aquelas 15 páginas. Mas qual que é o máximo que você pode dar naquela situação, né? Aplicando a lei do maior esforço evolutivo, né? Por exemplo, eu não consigo 15, mas olha, eu consigo 10 páginas por dia ler. E aí você colocar aquele esforço constante para você conseguir sair daquela zona de conforto, né? Então, é basicamente isso, assim, é uma coisa assim, não existe evolução sem autoesforço. Você tem que se esforçar para fazer aquilo, mas também você não pode se quebrar também, né? Às vezes a pessoa, ela quer fazer tudo de uma vez, carregar o mundo pelas costas, e quando vê, ela não consegue. Isso. Ela tem que ter um pouco de coerência, né, na estratégia que ela vai planejar. E assim, uma coisa também que eu fico pensando,
Isso se deu o exemplo da escrita, né, mas da leitura, da intelectualidade, mas eu acho que isso também se aplica na própria condição dos próprios trafários que a gente tem, né? Porque tem trafários, como vocês já comentaram também no debate, que a pessoa não consegue reciclar numa vida, vai demorar um pouco mais para ela conseguir fazer isso. Mas se ela começar a deixar aquilo mais funcional, né, ela superando aos poucos, vai ter momentos que vão ser mais críticos, que ela precisa botar mais energia, e tem momentos que ela vai, não, está funcionando bem, estou conseguindo caminhar na ProEx. Então, eu acho que essa inteligência é muito importante para a gente conseguir vivenciar isso no FELI, né? Como você bem comentou. Beleza, eu acho que é por aí. Não, eu acho que também é bom pontuar essa questão do realismo, né? Até quero comentar aqui, tem um artigo da professora Anne Olles, que ela apresentou no ano passado, tem aqui Gestações Conscienciais, vocês podem acessar o artigo, está na bibliografia também, tá? Vocês podem acessar o artigo gratuitamente, né, online, pelo site da Simvex, e lá ela traz muitas essas questões assim, do autorrealismo, né, da pessoa ela saber quem ela é, o que ela precisa mudar, a questão dos trafários, e ela comenta muito a Recim sendo o sustentáculo da inversão existencial. Por quê? Porque a inversão existencial ela é dinâmica, como eu comentei agora há pouco, né? Se você está estagnado, é porque tem alguma coisa errada acontecendo, né? Porque você está ali jovem, você está buscando se qualificar. Quando você tem essa consciência que você é um aplicante da técnica da inversão existencial, colocar como meta está se desenvolvendo, né? A recim constante, existe esse termo, né? Do tempo todo você está se qualificando, se melhorando, e aí quando você perceber que está algo estagnado, parado, está faltando alguma coisa, né? E aí vem a questão do autorrealismo, né? Você vê a sua realidade nua e crua, né? Como dizem, né? E se você está tendo dificuldade, buscar auxílio externo também, né? Consciencioterapia, terapia, que às vezes tem algumas coisas que podem puxar mais e a pessoa não conseguir resolver sozinha. E tudo bem você ir num local com um profissional qualificado, né? Por exemplo, consciencioterapia, terapias, que você pode, por exemplo, enxergar melhor aquela sua situação, né? Com o auxílio de outras consciências também. Mas seria interessante a pessoa também conseguir por ela mesma observar como que ela está ali, qual é a situação atual dela, né? Esse autorrealismo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos sobre Invex.